Começar. Mas é isso, a partir de agora toda semana, tá? Tem uma live nova aqui, prometemos não falhar. E vira também o podcast. Gaú, meu amigo, E aí, Felipe? Tudo bom? tudo bem, cara? Tudo, e Tranquilo, você? me ouve bem? Tô ouvindo perfeito. Maravilha. E aí, tá na sua casa? Onde é que você tá? Tô em casa, tô em casa. Quarentenado? Quarentenado. Eu tenho saído às vezes para ir no... Às vezes eu vou no escritório, é perto, vou a pé. E a gente tá com umas obras também, às vezes eu tenho que dar um pulo, mas estou fazendo tudo a pé e tentando ficar em casa o maior tempo possível, né? Pois é, né? Você tem que visitar a obra, né? Tem. Infelizmente ainda não descobriram uma forma melhor para fazer a obra. Tem que ir lá mesmo, não tem como. Caramba, que loucura, cara. Mas você tá em São Paulo, né? Em São Paulo. A gente diminuiu o ritmo, assim, né? Tá, assim, no começo a gente parou por um tempo as obras e depois retomou com 2 pessoas, 3 pessoas na obra. São obras ao ar livre, né? Assim, casa, enfim. Mas no começo foi bem difícil. Agora já tá um pouco mais tranquilo, assim. As pessoas acho que se acostumaram também, mas tá rolando. E reunião, mas reunião vocês estão fazendo Zoom. Zoom, total. Estamos no Né? Zoom. Ontem a gente fez uma reunião presencial lá no escritório de um projeto, umas 4 pessoas, mas fazia muito tempo que a gente não fazia isso. Tá total pelo Zoom, assim. É o jeito, né? Eu- Mas, cara, obrigado por ter aceito aí o convite para essa série aqui. Só dar uma introdução. A gente está fazendo sempre com algum artista, né? Durante um dia da semana, a gente está pegando quarta-feira, às 6 horas, e pegando sempre alguém para falar um pouco, enfim, do próprio trabalho e também falar um pouco desse cenário aí, né? Então a gente vai falar um pouco, a gente vai passar pela sua trajetória aí, um pouco da importância da 23 Sul também, no cenário de arquitetura hoje no Brasil, principalmente São Paulo, né? E também falar como que é se virar agora, como que é o que vai mudar, o que você acha que vai mudar na arquitetura com esse cenário de pandemia, né? Acho que são algumas das questões que a gente está abordando aí sempre nessas lives. Mas, cara, deixa eu te apresentar rapidinho aqui, vou colar do site de vocês o perfilzinho seu aqui, mas você me disse que estiver errado, você daí pode Não, falar tranquilo, pode que ir. fez o site. Mas vamos lá. Gaú é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FAU, na USP, em 2009. Deu ênfase à formação nas disciplinas e projetos e no estudo dos rios urbanos, participando do grupo Metrópole Fluvial, coordenado pelo professor Alexandre Deliakov, suponho eu. É, Durante a formação, colaborou com os arquitetos Ângelo Bucci e do MMBB de São Paulo, tornou-se mestre em projeto de arquitetura pela FAO, com a tese Os Rios e as Cidades, estudo da hidrovia Paraguai-Paraná-Prata e o espaço urbano circundante. E em 2012 eu estou como professor convidado na Universidade Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, Peru, tá ótimo meu espanhol. Entre 2014 e 2016 foi docente da disciplina de projetos da FMU e desde 2012 é coordenador internacional da Bienal Pan-Americana de Arquitetura de Quito e sócio da 23 Sul desde 2006. Então, cara, vamos lá, começando. Então, queria que você falasse do começo aí, de onde que veio a sua inspiração para seguir no ramo da arquitetura. legal. Eu queria agradecer primeiro o seu convite aí, poder participar. É muito bom, porque a gente está muito sozinho, né? A gente está sempre muito conectado, mas, enfim, fica numa rotina meio maluca. Acho que essas lives são legais porque a gente consegue conversar do que é mais importante, assim, né? Não dessas questões que precisam ser discutidas, né, do trabalho, mas que são muito repetitivas de rotina. Então, agradeço o espaço aí de poder conversar com você. Olha, eu fiz arquitetura, eu gostava muito de fazer coisas com as mãos, assim, eu tenho uma formação meio Waldorf, eu fiz pré numa escola meio Waldorf, lá em Carapicuíba, chama Casa Redonda, ainda existe.
E eu sempre gostei de fazer coisas com as mãos, fazia, sei lá, brinquedos, e depois fiz aeromodelismo vários anos, e aí, puta, gostava disso e entrei na FAO. E aí, logo no começo na FAO, eu já fazia, assim, quando você faz aeromodelo, né, eu fazia maquetes também, enfim, para mim foi muito natural, assim, então eu comecei a fazer um monte de maquetes para amigos que estavam se formando naquela época, né? E comecei a trabalhar nos escritórios fazendo maquete, porque, sei lá, para mim era uma coisa fácil. E aí eu conheci os meus colegas do escritório, né, lá na FAO, num projeto de extensão. Era fazer um espaço cultural na Coab Raposo Tavares. Então juntou ali pessoas de anos diferentes. A gente, só eu e o Pompeu, que é um dos meus sócios, que é do meu ano, eu sou um dos mais novos, né? E a gente se encontrou nesse projeto de extensão e depois de vários anos nesse projeto de extensão, a gente decidiu montar o escritório e tocar o barco. Isso foi em 2006. Eu estava no terceiro ano da FAO. Você montou, então, vocês montaram a 23 Sul quando você era estudante, não é isso? Eu era estudante. É que os meus sócios mais velhos, né, o Luizão, ele... Eu acho que em 2006, eu acho que ele se formou em 2006 ou 2007. Então foi logo quando ele se formou. Acho que ele se formou em 2005. Então ele já era formado. E ele que assinava todos os projetos, porque a gente estava tudo na FAO ainda. Daí a gente pegou uma boa época também, né? Porque foi o começo do governo Lula, assim, tinha bastante trabalho, enfim, o Brasil estava... acho que foi um pouco nessa toada que a gente conseguiu montar o escritório. E deixa eu só te perguntar, dessa galera aí você já conhecia todo mundo ou se juntaram por causa do projeto, assim? Eu não conhecia, quer dizer, eu conheci o Pompeu, que era do meu ano, né? Era meu colega de ano da FAO. E eu conhecia o Luizão por conta a gente fazia parte, eu entrei, né? Quando eu entrei na FAO, e ele já fazia parte num laboratório que existia de habitação do Grêmio, dos estudantes. E aí eu conheci o Luizão lá. E aí a gente trabalhava com algumas ocupações de movimento de moradia, e entre outras coisas, né? E um desses, eu fazia parte de um grupo que era no centro, junto com o Luizão, na Avenida Presidente Wilson. Quer dizer, originalmente era uma ocupação na Avenida Presidente Wilson, depois se desfez, foi para outro lugar. Mas aí esse pessoal da Coab voltou, ele já tinha um grupo que trabalhava com eles, e o grupo tinha se desfeito, e aí eles voltaram procurando o laboratório, e aí a gente migrou de grupo, assim, foi fazer esse projeto lá na Coab, que nunca foi construído, mas que durou muitos anos, e, enfim, e juntou a galera. Acho que isso é bem comum, né, na arquitetura, né? Muito projeto que fica só no papel, assim. Muito, 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 muito. Ainda mais nessa escala mais urbana, mais pública, puta, a maioria dos projetos não são feitos, né? Muito difícil, assim, você passar por todas as etapas e construir no final. Eu acho que a 23 Sul também tem o que eu conheço do trabalho de vocês, assim, vocês têm um cuidado muito grande para tentar fazer bastante coisa urbana, né? Não só, enfim, a arquitetura encomendada para alguém, mas assim, tem bastante trabalho de vocês que são feitos realmente para uso público, né? Porque você lembra do primeiro que vocês fizeram, assim? Que saiu do papel de fato, né? Que saiu do papel, que foi construído, eu acho que foi assim, que tá vindo na minha cabeça, tá? Eu acho que foi um terminal de ônibus em Ribeirão Preto, que a gente fez o projeto e foi construído. Tá lá até hoje. Tiveram algumas escolas também que a gente fez para
para a FDE, que é o órgão, né, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, que é do governo do estado, e 2 foram construídas, uma em Bauru e uma em Campinas. Mas agora eu não estou me lembrando assim as datas. Esses foram os primeiros, assim, mas são projetos que duram muitos anos. Então eu não me lembro exatamente qual que ficou pronto primeiro, assim. E você lembra de alguma resposta, de algum impacto da... Porque é muito distinto, né? Eu acho que quando você faz alguma coisa encomendada para alguém, você tem a resposta de uma pessoa, né? Que é aquela pessoa que foi a encomenda ali. Né? Mas quando você está fazendo uma coisa para o público, assim, eu queria entender como é que é o processo de trabalho de vocês. Se vocês realmente, se vocês devem dar uma olhada no entorno, na necessidade da cidade, enfim, na necessidade do bairro, para além do pedido do governo, né, no caso. Sim, a gente sempre tem essa preocupação, né? A gente sempre tenta, enfim, dialogar com o maior número de pessoas possível, mas o nosso trabalho é muito... É um recorte, assim, né? Então, assim, para um bom projeto, para se tornar um bom projeto, não adianta ter só bons arquitetos, você precisa ter interlocutores que estejam também a fim de fazer alguma coisa interessante, porque é muito difícil, você não consegue enfiar a goela abaixo, entendeu? Você vai ter que discutir e tudo mais, e se as pessoas tiverem... O projeto, no fundo, é o resultado de uma série de discussões, né? Então, quanto melhor o nível da discussão de todos os lados, do arquiteto, do cliente, né, do governo, melhor. O que a gente vê é que em vários projetos parece que nem todos esses interlocutores têm o mesmo cuidado, a mesma vontade de fazer um negócio, sei lá, bem feito e com cuidado, né? Tem muita gente, não só os clientes, né, mas os outros profissionais. A gente trabalha sempre com engenheiros, com consultores, né, de várias áreas. E aí você tem consultores que vestem a camisa assim do projeto e outros que nem tanto, enfim. E aí você precisa ficar dialogando com isso, né? Não é muito fácil. Mas acho que é interessante, porque e tem a ver um pouco com a nossa estrutura também, porque como nós somos muitos sócios, já é um pouco do nosso dia a dia essa discussão interna, sabe, já. Então, nesses projetos, está um pouco acostumado em defender as nossas ideias, tentar, enfim. Uma coisa que eu ia te perguntar, uma pergunta meio comum que a gente faz para todo mundo com quem a gente vai entrevistar, seja lá para qual projeto, mas tem uma... Eu acho que inclusive, assim, até dar um panorama para você do lado de fora do museu, né? Quando a gente faz o lado de fora do museu, era meio óbvio, assim, que a gente ia colocar grafite, escultura e murais, né? E aí a gente falou assim, cara, e a arquitetura, né? Porque a arquitetura nem sempre é vista, né? Tipo, assim, acho que ela é tão grande, tão vistosa, que as pessoas meio que passam batido por ela e não identificam o trabalho autoral que existe por trás de cada edifício. Uhum. E aí a gente falou, não, vamos peitar isso daí, colocar a arquitetura como um dos itens aí de arte, porque, enfim, são artistas que estão criando ali. E a pergunta é meio óbvia, assim, quando a gente faz para grafiteiro, eu vou dar um exemplo. A gente fala assim, cara, você tem um caso de alguém que passou por um grafite seu e se emocionou, e lembrou de sei lá quem, sabe? Acho que no caso do trabalho de vocês, as pessoas passam, né, pelo trabalho de vocês. Né? Sim, sim. Tipo, eu queria que se você tivesse alguma história de alguém que foi tocado de alguma forma, sabe, por algum trabalho de vocês. Uhum. Então, para mim é interessante isso, né? A estação São Paulo Morumbi, né, do metrô, que é projeto nosso, foi engraçado, porque a gente não participa muito da fase da obra, né? A gente entrega o projeto e, enfim, no caso da estação Morumbi, a gente passava lá, demorou anos, né? A obra parou, depois voltou, enfim. E a gente que ficava tentando ligar lá na obra e ver se estavam fazendo conforme o projeto e tudo mais. E aí rolou a inauguração da estação e nos avisaram um pouco antes, assim, mas é muito engraçado, porque
sei lá, o presidente do São Paulo falou, montaram um palanquinho, assim, né? Teve, sei lá, gente do metrô, gente do governo, muita gente do governo falando e tal. Mas, assim, é muito louco, porque o arquiteto, a gente estava lá, mas não falou, sabe? Não chamaram a gente, não se referiram a gente em nenhum momento. É invisível, né? É, invisível. Mas o louco, que eu achei interessante, é que tinha, assim, bastante gente que acho que mora ali perto, que viu aquele negócio sendo construído durante anos, né? Porque foi uma obra super lenta, que teve mil problemas, faliu o consórcio, chamaram outro consórcio para terminar, enfim. Mas então tinha muita gente, assim, tinha bastante gente, sei lá. E puseram a estação lá para funcionar, e aí era muito louco, porque as pessoas entravam e tem a cobertura, né? É uma referência clara à FAO, à Pinacoteca, enfim. Aquela cobertura que é um grid, né? De vigas metálicas, que entra a luz por cima. E aí era muito interessante ver as pessoas entrando na estação e no movimento de tirar o celular para tirar uma foto, sabe? Assim, apontando para cima. E várias pessoas isso. E até hoje, eu já fui lá várias vezes, é interessante que se você fica parado lá, vendo as pessoas subindo, quem está vindo, né, de outra estação para ela, desce ali e sobe pelas escadas rolantes, ainda você vê, assim, uma pessoa ou outra tirando o celular para tirar uma foto, assim, porque é uma coisa, acho que tem uma surpresa, assim, de você estar dentro de um buraco escuro, né, que é o metrô, e aí você sai, tem aquela luz, e é um grid grande, então, sei lá, as pessoas têm esse impulso, assim, de tirar uma foto. Acho que, para mim, é interessante. E uma outra coisa rápida, nessa estação a gente foi algumas vezes na obra e eu conversei com alguns trabalhadores que estavam construindo. E aí foi engraçado também, porque um deles ficou elogiando, falando, nossa, é muito legal, essa cobertura vai ficar incrível. Foi uma coisa legal, assim, de ouvir de quem estava lá construindo, que o cara conseguia ver uma qualidade ali naquele espaço. Que legal. E o metrô acho que tem muito desse teletransporte, né? Que você entra num buraco e sai em outro lugar, né? Acho que é É, interessante isso. Cara, tem uma lista, tem uma pautinha aqui, tá? Então eu vou tentar não, vamos lá. segui-la aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu fiz esse gancho com a arte aí, essa provocação que a gente colocou arquitetura e, enfim, foi super acertado a nossa parte colocar no mesmo patamar, muito por causa disso que você falou também, é meio invisível, né, o trabalho, mas enfim, ele está lá, acho que é o nosso trabalho meio de valorizar também isso, né. E aí a pergunta que a gente tinha selecionado aqui era justamente isso, dessa ligação da arquitetura e da arte, né. Se você tem, se você citaria algum arquiteto que são os maiores artistas, né, nesse caso, assim, que se aproximam mais da artes plásticas. Tem algum que é influência, que foi influência para você? Acho que tem vários, né? Acho que a arquitetura, assim, a arquitetura brasileira, ela teve muitos arquitetos muito bons, muito importantes, né? Só para citar alguns, assim, que são meio os clássicos, né? Não vou citar nada novo, mas Sim. a Lina Bobardi, o Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Vila Nova Artigas. Acho que o Reide, né? Que é um arquiteto carioca que fez o aterro do Flamengo, fez o Man do Rio. Então são alguns deles, eu tenho lembranças, assim, por exemplo, eu lembro, meu pai é professor lá da USP, de outro departamento, né, de psicologia, mas eu lembro a primeira vez que eu entrei na FAO, eu era meio criança, assim, ele me levou porque estava tendo algum evento, e eu lembro de entrar naquele espaço e falar, nossa, que espaço louco, né, diferente, assim. Então, eu acho que aqui em São Paulo a gente tem essa oportunidade, né? Porque tem muitos edifícios que são estudados assim, por todas as escolas de arquitetura do mundo, assim, a maioria, né? Então, tem vários. Parque do Ibirapuera, como, né, o complexo do Parque do Ibirapuera, o MUB do Paulo Mendes, o MASP da Lina Bobardi, a Casa de Vidro, Sesc Pompeia, enfim, tem muitos prédios muito importantes aqui em São Paulo. Então, acho que influências porque eles têm um uso público. Você
né, eu já conhecia vários deles antes de entrar na faculdade. Né? Sim. Falando de, isso, né? São Paulo é grande, muito grande, assim, tem uma cidade cinza, né? Muita gente usa até esse termo, né? A pergunta que eu vou fazer agora é o futuro das cidades, né? Então, as cidades são onde as pessoas mais vivem no planeta. Desde 2007, mais gente vive em cidades que no campo. E aí tinha um exemplo que a gente tinha separado, que é em 2100 a previsão que é Lagos, né, a cidade da Nigéria, a capital, né, da Nigéria, terá quase 100 milhões de habitantes. E aí como que você vê como as cidades vão enfrentar esse futuro, né, esse futuro cada vez mais urbano? Assim. Eu acho que a solução está nas cidades. Assim, eu acho que tem um movimento, né, que eu não gosto muito, não vejo com bons olhos, que é um movimento de vamos voltar ao campo, né? Você vê assim, desde coisas, por exemplo, a Vila XP. XP está saindo aqui de São Paulo e vai construir um campus para trabalhar, para ser a sede da empresa, que é afastada, nem sei onde é, mas enfim, você tem que pegar o carro. E eu acho que esses movimentos, eles vão na contramão do que eu acredito, do que sei lá, o escritório acredita. A gente acha que o futuro das cidades é a gente melhorar as cidades, e isso passa por a gente melhorar a sociedade, porque a arquitetura, ela sozinha, ela não resolve nada. Acho que é uma coisa que você aprende muito no começo, lá na FAO, isso é martelado na sua cabeça. Assim. A gente tem aula de sociologia, então, sei lá, né? Você percebe que você pode ter momentos, né, em que você tem prédios muito interessantes e tal, mas se você vê o conjunto, você precisa ter sociedades mais igualitárias, mais fraternas, enfim, acho que passa um pouco por isso, né? Acho que as cidades do futuro, elas precisam de sociedades melhores, enfim, sociedades que consigam lidar com esses problemas. Mas a escala é na cidade. Não adianta a gente querer, não, vamos para o campo. É muita gente, não tem infraestrutura. O Brasil não tem infraestrutura nem nas cidades. Vamos levar essa infraestrutura para o campo? Não me parece uma solução muito viável. Acho que a solução é investir em transporte público, em habitação de qualidade, enfim, educação, são coisas meio básicas, né? É difícil, né? Não, pode falar. Mas acho que a gente tem que ser otimista, assim. Acho que os arquitetos, como a gente trabalha com o futuro, a gente precisa ser otimista, senão a gente não trabalha. Então, Legal. é. Eu tô te interrompendo, desculpa, pode falar. Não, era isso. Acho que é isso. Eu já queria pegar esse gancho a gente tá falando, enfim, estamos focando aqui em São Paulo, né, mas eu vou pegar o gancho já do seu estudo, né, que você estudou o transporte fluvial, né, e eu acho que São Paulo deve ser um belo exemplo de de potencial não utilizado, né. Eu queria entender como é que você chegou nesse estudo, qual foi o seu interesse inicial, e comentar um pouco também desse potencial de São Paulo, se você acha que ainda é possível, é viável ser feito, se vai ser feito enquanto estivermos vivos, não sei, né? Falando um pouco de futurologia também, tenta ter um otimismo. Sim. Não, então, o meu estudo foi um estudo sobre a relação das cidades e dos rios nessa hidrovia, que é uma hidrovia que começa no Mato Grosso, na cidade de Cáceres, que é oeste de Cuiabá, e ela tem uns 3.500 quilômetros, ela passa pelos rios Paraguai, Paraná e Prata, chega em Buenos Aires. E hoje em dia, o mais interessante, é por isso que eu fui lá estudar isso, é porque esse potencial é utilizado. Então, ela é navegável, naturalmente. Né? Você pega um barquinho ali no Mato Grosso, você ficar lá no barquinho, não precisa nem remar. Você
você não fizer nada, você vai chegar em Buenos Aires. E isso, quando eu descobri isso, foi muito influenciado pelas aulas do Alexandre Delijaikov, né, que acho que você até citou ele, né? É o cara que projetou os céus, um dos caras que fez o projeto dos céus, e ele tem um estudo muito forte nas hidrovias do Brasil, enfim, estudou isso no mestrado, doutorado. E aí eu peguei essa hidrovia, por ela ser navegável, e fui lá, vou ver lá como que funciona lá, porque já que é navegável. E aí eu fiz essa hidrovia quase que inteira de barco. Foram 3 viagens, 3 momentos diferentes. A primeira eu fui de Assunção até a fronteira com o Brasil. Na segunda eu fui de Assunção até Buenos Aires. E na terceira eu fui de Cáceres até a fronteira do Brasil com o Paraguai. É uma cidade chamada Bahia Negra. Então, eu fiz ela praticamente inteira. Faltaram algum pedacinho ali no Pantanal, entre Bahia Negra e Palemi, que foi essa cidade ao norte de Assunção que eu cheguei. E o interessante é que você vê formas, né? Não tem essa. É uma região muito pobre, né? Mas você vê formas espontâneas, assim, que as pessoas, por estarem lá e por ter essa oportunidade do rio ser navegável, das pessoas terem comércio de uma cidade com outra via fluvial, de transporte de pessoas, de lazer, né? De cidades que você consegue aproveitar a orla dos rios. Então, foi um estudo muito interessante, assim, que abriu muito a minha cabeça. E passando isso para São Paulo é uma cidade que está em cima de um manancial, né? Já ouvi falar, não sei se é verdade, mas já ouvi dizerem que se você anda 200 metros em qualquer direção, você chega num corpo d'água aqui em São Paulo. A gente enterrado, né? Diferente. Enterrado. Exato, a maioria enterrado, mas você não consegue esconder, né? Isso aparece assim nas enchentes, enfim, em situações extremas, isso volta, porque é incontrolável, é a natureza. Você não consegue mudar uma nascente de lugar, né? Até consegue, mas assim, ela tá lá, ela tá viva, né? Apesar de destruída, enterrada, enfim. E aí tem um grupo lá na FAO muito interessante, chama Metrópole Fluvial, tem site e tudo mais, dá para procurar, que fez essa proposta, que é baseada em propostas do professor Alexandre Delijakov, de criar um hidroanel metropolitano em São Paulo. Porque se você pega os rios Pinheiros, Tietê, e aí o Tietê está próximo de represas ali, que é a Itaiapeba. Enfim, você fazendo uma obra, você teria que fazer uma obra para interligar esse braço da Itaiapeba com o Pinheiros, né? Mas você teria um anel hidroviário, um grande anel, que circundaria a cidade toda, e que o estudo desse grupo mostra que só pelo transporte de cargas públicas você já viabilizaria ele, entendeu? Já viabilizaria o projeto e a obra. Então é um grande desperdício. A gente vive um grande desperdício. Tem rio e não faz muito tempo, né? Eu lembro assim, eu tinha um tio-avô que era campeão de remo no Rio. E, sei lá, ele tinha 85 anos quando ele morreu, enfim, não faz tanto tempo assim. A gente destruiu isso muito rápido, mas eu acho que assim, existe um movimento e cada vez mais uma conscientização para isso voltar, né? Espero que a gente viva o suficiente para ver isso. Tem que ter um pouquinho de otimismo com isso daí. Mas é isso, você estava falando, a gente tem um outro projeto, né, que é o Mapas Afetivos, a gente procurou de pessoas que tinham nadado no Tietê, assim, e não é muito tempo não, cara, é tipo anos 60, faz, sei lá, 50 anos aí, tava tendo competição, tava a galera nadando ali, e eu acho incrível, tipo, as imagens de quando que retificaram o Rio Pinheiros,
Então, aquela cheio de Sim, curva, assim, com meandro. assim. Isso é muito maluco, assim, esse processo de... Isso que até, aproveitando esse gancho, né, eu acho que tem muito da... A cidade meio que ela atropela a natureza em muitos aspectos, assim, né? Eu queria que você falasse um pouco do papel da arquitetura nisso, de preservar, tentar manter o verde enquanto essa necessidade de concreto, de tijolo, de estrutura física. Sim. Acho que é uma questão importante. A gente não só, eu acho que a gente talvez esteja cada vez mais olhando os próprios processos internos, né? Os processos de fabricação, de obra, que é muito maluco isso. Você pega uma foto de um prédio do Le Corbusier dos anos 30, né, o pavilhão suíço. Você pega uma foto da época que ele foi inaugurado, em 1928, 30 e alguma coisa, não sei de cabeça agora. Mas é aquele edifício super moderno, com aquele calhambeque, sabe o carro mais antigo que você possa imaginar, aquele que tem o radiador na frente, assim, um calhambeque mesmo, muito antigo. E aí, isso faz, sei lá, menos de 100 anos, né? Se você pega 90 anos, sei lá, se você pega os processos, né? A indústria automotiva evoluiu muito, enfim, e a indústria como um todo, né? Nesse período evoluiu muito. E a construção civil se manteve igual, ela é muito atrasada em muitos aspectos. A gente melhorou um pouco, assim, mas ainda é baseado numa mão de obra que ganha muito mal, que são processos muito artesanais, com muito desperdício. Então, se você vê assim o quanto de resíduo é gerado numa obra, é um negócio surreal. Você faz um prédio, né, de madeira, desmonta, depois que as lajes de concreto estão curadas. Enfim, é óbvio que daí os processos estão melhorando e eu acho que a gente, como sociedade, está se importando mais com relação a essas coisas. Então, sei lá, nas nossas obras a gente tenta industrializar mais, tem materiais novos, por exemplo, madeiras, a gente chama de madeira engenheirada, né? E são madeiras, você planta, colhe isso, fabrica as vigas, os elementos estruturais, e isso vai nascer de novo, enfim, então uma coisa muito mais sustentável. E isso é uma coisa dos processos. E aí tem a outra coisa que você perguntou, que é no momento em que você está fazendo um projeto, ter esse cuidado, né, e essa visão com isso, de entender. São muitos elementos. Assim, a nossa profissão está intimamente ligada com os processos naturais. Então, desde você implantar o edifício, escolhendo as melhores fachadas para ele, porque isso vai gerar uma economia de ar-condicionado, enfim, vai melhorar a ventilação, vai melhorar a insolação, até, enfim, entender certas questões mesmo de, puta, vou deixar isso aqui preservado, porque tem uma relação com alguma coisa que está do outro lado da rua, sei lá, enfim, é uma questão de contexto mesmo que você falou. Não sei se eu Acho que respondo. não, acho que sim. Acho que só complementando, você pode. Não sei se é exatamente isso, mas acho que a arquitetura, talvez das expressões de arte urbana, seja aquela que você tem mais que olhar ao redor para que ela faça sentido, né? Não adianta você só ter uma boa ideia e colocar em qualquer lugar, não vai funcionar. Sim. E eu acho que é cada vez mais importante que essas obras maiores e públicas, né, elas passem por uma discussão mesmo mais ampla e uma discussão que envolva os diferentes, enfim, especialistas e as próprias pessoas que estão morando naquele lugar, né? A gente está agora fazendo obra gigante, estou falando cidade de São Paulo, né? Lá no Anhangabaú, que, sei lá, do meu ponto de vista, não tem cabimento fazer aquilo.
sei lá, é um consultor gringo, né, que é super badalado, que é o Ian Gell, mas para mim ele não entendeu muito o que é São Paulo, assim, né? Acho que é um projeto tem, né, para quem está ouvindo, não sei se conhece, mas ele criou um eixo assim gigante no Anhangabaú e vai ser cheio de jorros d'água, chafarizes, assim, né? E me parece, eu estou falando isso assim do que eu vi, eu não estudei a fundo. Posso ser criticado por estar falando isso, mas vou me arriscar aqui. Mas parece que esses jorros d'água, né, para quem trabalha com isso, é uma ideia um pouco higienista de você não ter pessoas dormindo ali, entendeu? Porque você liga o chuveirinho e você afasta as pessoas daquele lugar, né? O Anhangabaú é um espaço central da cidade em que ele vai, é igual o vão do MASP, ele reflete, ele espacializa o que a nossa sociedade é. Então, a nossa sociedade é super desigual, ela é uma sociedade em que você não dá oportunidades para todo mundo da mesma forma. Então, é óbvio que vão ter pessoas morando ali. E você não considerar isso na hora de fazer o projeto e pensar exatamente pelo lado oposto, vou fazer um projeto que afaste essas pessoas, pô, é exatamente o que eu... é o oposto do que eu defendo. Entendi. Deixa eu só pegar um gancho do que você falou. Se você concorda que a arquitetura ela narra um momento histórico, né? E eu queria que você falasse qual que é a cara dessa arquitetura do século XXI em São Paulo. É difícil essa pergunta, né? Eu acho que sim, acho que a arquitetura ela tem muito relação, ela é filha da sua época, né? Ela tem muito relação com o que está acontecendo. E eu acho que são várias arquiteturas. A arquitetura do século XXI, acho que é difícil a gente dizer, né, simplificar em uma coisa só, mas eu acho que São Paulo ela tem uma tradição de arquitetura muito forte, o modelo paulista, as pessoas chamam de escola paulista. Eu acho que a gente continua sob influência dessa arquitetura e desses ensinamentos que a gente teve na faculdade, sei lá. Mas eu acho que é uma arquitetura que ela talvez esteja cada vez mais se abrindo a isso a isso que você comentou, que a sociedade mudou. Então, dificilmente hoje você vai fazer um projeto público e aí você vai ter que sentar na mesa e dialogar com um monte de gente. Eu acho que cada vez menos vai existir o arquiteto como estrela, sabe? Tipo o Niemeyer, assim, naqueles vídeos que ele faz um croquis e fala, isso aqui vai ser assim. Não existe mais isso. Assim, existe, existe, mas assim, é cada vez mais difícil. Eu acho que os problemas são mais complexos e o trabalho é mais coletivo. Então, né, você olha para os nomes dos escritórios, ainda tem escritório que é o fulano, é o nome do arquiteto, mas cada vez mais você tem coletivos, você tem pessoas que pensam diferente, que estão ali trabalhando, ou pensam parecido, né, mas que têm contribuições diferentes, enfim, trabalhando, porque eu acho que é uma maneira de tentar lidar com esses projetos, enfim, com projetos mais complexos, projetos mais que demandam mais áreas de conhecimento, enfim. É o caso da 23 Sul, né? Vocês são em 7, é isso? Somos em 7, sim. Acho que o nosso caso é um bom exemplo. É uma estratégia um pouco também de guerrilha, assim, sabe? No começo ela foi muito importante para a gente conseguir se manter como escritório, porque não é um mercado muito fácil, né? A arquitetura não é
acho que existe um setor da arquitetura que é bem pago, que, enfim, como tudo no Brasil, assim, tem aquele setor né? Você trabalha para multimilionários e tudo mais, mas não é o nosso caso. E acho que estar em um coletivo ajuda, estar com vários sócios ajuda, porque hora um tá precisando, puta, tô precisando ganhar mais grana, vou fazer um trampo ali. Então a gente tem essa liberdade dentro do escritório, sabe? Não é o escritório não é uma camisa de forças. Acho que você pode é bem-vindo essas, às vezes alguém se afasta, depois volta, enfim. Tipo o projeto paralelo de banda. Exato, tipo o projeto paralelo de banda. E sempre acontece, por exemplo, o Pompeu atualmente ele está afastado, mas enfim, daqui a pouco ele volta e ele volta com contribuições, sabe? Está trabalhando numa empresa, projetista maior, enfim, acho que o Luizão, em vários momentos, trabalhou em construtora, trabalhou em outros lugares, então acho que são estratégias também de você conseguir viabilizar o trabalho, né? De não ter... É mais difícil quando você está sozinho, né? Tocar tudo, enfim... E não deixa de ser autoral, né? Por mais que seja coletivo, você tem autoral de várias mãos. Sim, isso já foi mais uma crise, assim, já estivemos mais em crise com relação a isso, porque eu acho que a nossa aproximação, ela é mais, em relação ao projeto, ela é mais metodológica do que estética ou formal, sei lá. Então, a gente está sempre preocupado com algumas questões de contexto urbano, implantação, estrutura, e a gente, acho que cada vez menos se preocupa com essa coisa. Puta, esse projeto está muito diferente de tudo que a gente já fez, vai ser um problema, né? Acho que não tem problema nenhum, sabe? E aí é muito louco, quando alguém olha alguns trabalhos e fala, nossa, vocês têm trabalhos, tem uma linha super interessante. Não é uma coisa que a gente se preocupa muito na hora de fazer, sabe? Acho Mas que acho que meio que surge naturalmente, né? Depois de tanto surge tempo trabalhando naturalmente. junto, vocês têm uma cara ali, né? Um carimbo de vocês. Sim, acho que surge naturalmente. É uma coisa que vem mais das preocupações que a gente tem na hora de fazer o projeto, né? Que é, vamos estudar essa implantação, E aí algumas soluções podem se repetir ou uma puxa a outra. Uma é uma evolução, né? Você tem um projeto que você resolveu de uma certa forma e isso você vai resolver, vai retrabalhar essa mesma questão num outro projeto. Acho que isso acontece muito. Que é uma coisa meio do projeto como pesquisa, assim, de você... Legal. Você tinha citado o Niemeyer agora de pouco aí, eu tinha pensado numa pergunta aqui, que era, o Niemeyer, ele tinha, durante um tempo, ele tinha muitas obras dele vinham, tipo assim, era o edifício e vinha na entrada tinha um de Cavalcante, era um edifício e daí tinha um Atos Vulcão. Essa, essa, essa linha tênue que existia entre a arquitetura e as artes plásticas, né? E esses caras acabaram sendo, na verdade, muralistas, né? Tipo, eu não consigo diferenciar muito, na verdade, um trabalho de um grafiteiro hoje, numa grande empena, com esses trabalhos que eram feitos antigamente. Assim, só a técnica mudou, mas assim, no fim, o fim acaba sendo o mesmo, né? Eu queria que você comentasse um pouco hoje em dia, por exemplo, em São Paulo, é muito comum você ver em penas e mais em penas com grafites, né? Eu queria que você comentasse um pouco dessa relação de ilustrações, né, coladas em trabalhos de arquitetura. Eu acho que é uma coisa super bem-vinda, né? Acho que ao longo, realmente, o Niemeyer, acho que é um movimento moderno como um todo, ele traz isso para a arquitetura muito forte, né? Então você pega vários trabalhos do Niemeyer, tem o edifício Triângulo lá no centro de São Paulo, que tem painéis do Portinari, é muito, muito bonito, muito interessante. O próprio o MEC no Rio, né, que é o Ministério de Educação e Cultura, que é uma obra, enfim, do Niemeyer, com
o Reid, o Lúcio Costa e consultoria do Le Corbusier tem os painéis lá também, do Portinari. E acho que hoje em dia é isso, mudou. O grafite é uma coisa super importante, eu acho, inclusive porque eu acho que é muito... E aí eu acho que o grafite é até uma coisa mais interessante, talvez, porque ele extrapola um pouco a escala do edifício, muitas vezes, né? Sei lá, quando você tem grafites em vias, né? Em túneis, no próprio Rio, né? No Zezão faz os grafites, né? E chamando atenção para alguma coisa. Eu acho que talvez tenha até uma questão mais política, assim, no grafite. Não só estética, também, né? Estética. Mas acho que é super bem-vindo. Acho que, enfim, é uma coisa que a gente, em projetos públicos, a gente nunca teve a oportunidade, eu acho, de ter um grafite em algum projeto nosso. A gente faz muito trabalho nessa escala de transporte, né? São espaços muito já caóticos, não sei, dentro dos espaços, não sei se seria possível, né? Talvez em algum lugar, sim. Mas você tem muita placa de comunicação visual, tem muita informação já, talvez. Não sei. Nunca tivemos a oportunidade nesses trabalhos maiores de ter alguma intervenção, assim. Mas vocês estariam abertos até a fazer algo do tipo, né? Sim. Acho que seria super interessante. Acho que, com certeza. Legal. Cara, eu falei que era meia hora de conversa, a gente já tá 50 minutos aqui. Passa muito rápido. Enfim, poderia falar um pouco mais, mas eu vou tentar encerrar aqui só para não ficar muito grande também. Mas enfim, é só para. Isso daqui depois a gente joga num podcast, tá? Que a gente tá fazendo também. A gente tá criando uma coleçãozinha ali, tá ficando bem legal. Que legal. Cara, perguntas finais aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho também, como a gente está muito no digital, né? O funcionamento do Arte Fora do Museu se dá muito no digital. É claro que o uso no espaço físico é melhor, você está ali com esse guia de mão, você identificando qualquer obra e tal. Só que hoje em dia você não pode sair de casa, então vira uma visita guiada dentro da sua casa, né? Queria que você comentasse um pouquinho da importância do digital para a arquitetura hoje em dia. Uhum. Eu acho que é cada vez mais utilizado, né? Em vários aspectos. Acho que tanto nesse aspecto, né, de quem está vivenciando o espaço e ter como acessar alguma coisa, alguma informação, né? Mas não sei se a pergunta vai um pouco por esse lado, mas assim, dentro do escritório, né, o Marcelo Barbara, se ele estiver ouvindo, ele vai gostar de que ele estava falando isso outro dia. Mas a gente usa muito o BIM, né, que é uma plataforma, os programas Revit, enfim, que são programas em que junta várias informações num modelo ali. E eu já vi isso em obras mais, né, em lugares mais, sei lá, Europa, Estados Unidos, assim, de você ter esse modelo holográfico na obra. Que é uma coisa que você não precisa mais levar papel para a obra. Então é uma coisa muito interessante, né? Acho que tem muitas possibilidades que saem daí. Enfim, o papel é uma coisa interessante. A gente está acostumado, né, a levar aqueles... Mudou muito a dinâmica do trabalho do arquiteto, de quando você se formou para agora? Mudou, porque quando eu me formei não tinha BIM, né? Quer dizer, tinha, mas a gente não aprendeu na faculdade, né? A gente, eu fui criado assim no AutoCAD, que é uma prancheta digital, né? Mas ela não muda a forma de você pensar. Ela é exatamente uma prancheta digital. Então, assim, desde que a arquitetura, como a gente conhece, foi criada, né? Você aprende nas aulas de história, que é o Brunelleschi, lá na cúpula de Santa Maria del Fiore, em Florença, 1400 e alguma coisa. Desde lá até aqui, a forma, até, sei lá,
o uso do BIM, você trabalha com representações do objeto que você vai construir. Então, você faz cortes, você faz plantas, vistas, mas não é o objeto em si, você está representando ele de diversas formas. E o BIM, me parece que, né, o modelo ali, ele é o que vai ser construído em outra plataforma, mas ele tem as informações, você consegue visualizar todo você não, a representação você gera no final se você quiser, mas o modelo em si já é o suficiente para você construir. Enfim, você não precisa ter a representação necessariamente. Legal. Só uma coisa que o Marcelo não estiver ouvindo, vai dar bronca nele, porque eu falei para ele ver. Não, exatamente. E ele ficou me enchendo o saco. Eu vi, ele mandou um recado para mim, ele falou assim, não, você trate de prestigiar seus dois amigos, por favor. Mas cara, só para finalizar, então, eu queria que você falasse assim, dá para imaginar o que, que é o futuro, o que, que a pandemia vai alterar a arquitetura daqui para frente? Tem alguma alteração que você consiga enxergar, assim, que muda de fato com esse cenário maluco que a gente está vivendo agora daqui para frente na arquitetura? Olha, acho que tem alterações a curto prazo que já estão acontecendo, né? Por exemplo, instalação dessas divisórias de, né, mesas de trabalho, assim, você vai ter essas divisórias de acrílico, sei lá, para dividir espaços mesmo, cada um ficar no seu quadrado, vamos dizer assim, já está acontecendo. E tem alterações, assim, eu tenho um pouco de medo de que isso gere um movimento, tipo, vamos para o campo, que a solução está fora da cidade. E eu espero que a gente encontre soluções de estarmos em sintonia. Acho que dentro das cidades é muita gente, a escala de São Paulo, é inviável você pensar em soluções pontuais, você precisa pensar em soluções integradas mesmo na escala das cidades, né? Na escala da população. E aí eu espero que isso gere alguma coisa de pensar melhor em conjunto. Eu não sei a resposta, mas acho que as soluções precisam ser debatidas coletivamente. Ninguém vai vir com uma solução mágica, assim. Eu acho que o que está acontecendo na prática é isso. A gente está vendo que os espaços de trabalho não são tão fundamentais quanto a gente achava que eles fossem, porque está tudo sendo feito, ou tudo não, mas uma boa parte das nossas próprias casas, né? E aí eu tenho até Não, complementa, desculpa. Não, eu tenho só um medo que a gente vire escravo ainda mais do trabalho, sabe? Porque eu tô trabalhando mais, aparentemente, assim. Todo mundo. Todo mundo, então. Porque você não tem mais deslocamento, você não tem mais horário, né? Você tá em casa o tempo todo. Você não pode fugir, né? Tipo, as pessoas te acham. Você tá sendo... Não fala assim, não tô em casa, você tá sempre em casa. Exato. Mas só uma pergunta provocação, você acha que desses projetos que você fez para uso público, você alteraria alguma coisa do desenho dele hoje, diante do cenário da pandemia, de distanciamento social, essas coisas ou não? Que pergunta difícil, né? Cara, a gente sempre tenta fazer os projetos, é um pouco contra a pandemia, né? Porque assim, a gente tenta criar lugares de encontro, lugares, né? Por exemplo, na estação de metrô, assim, ter uma pracinha de acesso, que as pessoas possam sentar e poder ficar ali um tempo, enfim, não só se deslocar e coisas do tipo, né? Agora, eu não sei, eu espero que a gente consiga resolver a pandemia sem perder esse aspecto Porque são séculos, né? Na verdade, são séculos de produção que não faz exato. sentido. Mas assim, eu tenho medo que isso gere uma arquitetura mais individualista, mais rodoviarista, né? Não posso usar transporte público, então
vamos ter que voltar com tudo, com os carros. E eu espero que isso não afete, né, esse tipo de coisa, porque, enfim, você pode até, por exemplo, bicicleta me parece uma coisa muito interessante da gente bombar agora, porque, enfim, tem tudo a que ver com pandemia, né? Você tá lá sozinho, pedalando, é muito bom, mas, assim, funciona para determinado tipo de deslocamento, né? Você pensar que todos os deslocamentos da cidade você vai fazer através disso, inviável, tem que ter metrô, não dá conta, né? A Sim. gente, sei lá, na estação da Sé passam mais de 1 milhão de pessoas. Eu não tenho os dados agora, mas é muita gente. Não tem bicicleta que dê conta. Então, não sei. Eu espero que a gente atravesse essa pandemia logo, assim, porque eu Esperamos acho que todos. ela talvez sugira esse tipo de discurso que não é muito legal, né? De individualismo, de puta, fica em casa o tempo todo, trabalho de casa, que é, assim, pode ser interessante para certos aspectos, mas para outros não é. Gaú, prazerzão, cara, conversar com você. Mesmo que seja só pelo Instagram, um videozinho aqui, a gente tá se acostumando com isso já, mas enfim. Sim. Espero te ver em breve, valeu mesmo, cara. O papo Ah, aí foi ótimo, aprendi um montão, pô, que bom. foi demais mesmo, assim, foi bem rico. E vai ficar salvo aqui no Instagram e depois no podcast também, eu te passo os links aí para vocês divulgarem. Legal. E só lembrando também que a gente colocou também as obras do 23 Sul no Arte Fala do Museu. Então Legal. você tem um mapa ali, você consegue visualizar as obras suas num mapão. Beleza? Legal. Pô, brigadão pela oportunidade aí de conversar com você. Foi um prazer e sucesso aí no projeto de vocês, no Arte Fora do Museu, que é muito legal, muito importante. E foi ótimo. É muito bom poder parar, né? E conversar sobre o que realmente importa, assim, discutir ideias. Acho legal. Legal, cara, tamo junto, meu. Conte com a gente aí. Beleza? Abração. Abraço, cara. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.